pessoal, obrigado pela companhia aqui em mais uma edição do nosso Boletim Esportivo. Mais uma vez a gente vai discutir a situação do Princesa, né, que joga nesse fim de semana pela Série D, lá em Roraima contra o São Raimundo de Roraima, precisando vencer para poder continuar sonhando com a classificação para a próxima fase da Série D, né? Estou aqui com o Maurício, editor de esporte do Diário do Amazonas. Maurício, essa vitória é uma obrigação? Olá pessoal, com certeza, né, Dante? Se observarmos que os principais adversários do Princesa, tanto o Rio Branco como o Santos, vão jogar na rodada em casa e teoricamente são favoritos para vencer os confrontos deles, apesar de o Rio Branco fazer um clássico contra o Atlético, um clássico regional lá do Acre, não dá mais para pensar em perder pontos. O Princesa já perdeu pontos que tinha que perder e agora tem que ganhar. E principalmente jogos contra adversários mais fracos, como é o caso do São Raimundo. Não pode nem. Talvez o empate seja um bom resultado se analisarmos a sequência do campeonato. Porque, apesar do Santos e o Rio Branco vão jogar agora em casa, isso significa que a próxima rodada eles jogam fora. Então, teoricamente, eles vão ter dificuldade e o Princesa não. O Princesa vai jogar em casa. Só que não pode dar mais sopa para azar. Então, tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que dar um jeito de ganhar essa partida. Até porque o retrospecto do futebol amazonense em Boa Vista é excelente, né? Desde 2012, nenhum clube do Amazonas é derrotado lá. Então, o Princesa tem que partir como favorito, ir para cima e buscar essa vaga, recuperar o segundo lugar, que se ele ganhar, acho que ele recupera esse segundo lugar, não pode nem pensar em empatar. Agora eu vou perguntar aqui para o Bruno Tadeu, nosso repórter também do Diário do Amazonas, o que o Princesa fez durante essa semana para conseguir essa vitória que é tão fundamental para as pretensões da equipe na competição? Bom, olá a todos. Princesa parece que finalmente vai manter um time aí depois de 4 rodadas, finalmente vai poder repetir a escalação de um jogo para o outro, apesar da chegada do Fininho, que veio para reforçar o meio de campo. O Princesa vai manter o Flamel, vai manter o Michel aí no meio de campo, no esquema 4-4-2 do técnico Charles Guerreiro. E o Fininho, até a sexta-feira, metade de sexta-feira, não foi regularizado, não entrou no bid da CBF e é muito provável que nem viaje por conta disso, né? Ou seja, um reforço aí que vai ficar para a próxima rodada, que o Princesa vai acabar perdendo, mas que mesmo sem o reforço do Fininho, o Princesa tem condição, tem qualidade técnica, tem todas as condições possíveis para poder vencer o São Raimundo lá dentro, que é um adversário que tem um entrosamento bom, por contar com uma base aí que vem desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, muitos jogadores jovens, de menos de 20 anos, mesclando aí com alguns jogadores mais experientes, inclusive um ou outro aí que tem até experiência no Amazonas, né? 2 zagueiros que passaram por aqui, o Evandro e o Giovani. O Evandro é um dos artilheiros, inclusive tem 2 gols, mas nada que possa ameaçar o Princesa que, vencendo essa partida, encosta no Rio Branco. Claro, se o Rio Branco tropeçar aí contra o Atlético Acreano, a Princesa pode até alcançar a liderança. O Bruno falou da situação do Fininho, né, que voltou ao Princesa essa semana, estava no Oeste, voltou essa semana. Muita gente, inclusive nós mesmos apostávamos que ele poderia ser até titular já nesse próximo jogo, mas mesmo que pudesse, mesmo que fosse regularizado, mesmo que sua situação estivesse ok, o Charles Guerreiro desde o começo falou, não, Fininho vai para o banco e vai brigar pela posição. Maurício, tu acha que essa é a melhor situação? Tu acha que isso dá uma confiança mais pro grupo que já vem jogando? Tu acha que mostra que ninguém tem privilégio, que ninguém é diferente do outro? Acho que é um bom pensamento esse do Charles? Sim, com certeza. Eu acho que não existe nenhum jogador que é acima da média, principalmente no campeonato de Série D. Apesar do Fininho ter um histórico bom no Princesa, foi um jogador importante no primeiro semestre, depois foi para São Paulo e está voltando agora. Só que o Charles Guerreiro tinha um esquema tático dele, estava começando a encaixar. No jogo contra o último jogo agora na Colina, Atlético, né? Contra o Atlético Acreano, a gente viu que o esquema começou a encaixar. Então, uma mudança agora é complicado. Se fosse um jogador acima da média, como foi, se fosse um Robinho, um Kaká, como são jogadores que voltaram agora para o futebol brasileiro e entraram logo de cara como titular nos times que eles voltaram, é outra coisa. Mas não, o Fininho é um bom jogador, é um jogador experiente, é um cara rodado, que conhece o Campeonato Brasileiro, mas ele não está acima da média do restante do grupo. A gente tem que entender essa situação do Charles Guerreiro e até entender o pensamento dele em relação ao grupo. Sim. O que ele pensa dos jogadores. Imagina um jogador que acaba de ganhar a titularidade, o Flamel, por exemplo, acabou de ganhar a titularidade, vinha um outro jogador, chega, treina uma semana, toma o lugar dele de titular. Isso desestimula, né? Tem que haver uma concorrência dentro do grupo para poder não prejudicar o próprio andamento da equipe, né? Eu acho que a gente até falou sobre essa situação do Fininho na edição passada, mas assim, analisando depois o decorrer dos treinamentos, analisando a postura do Charles Guerreiro,
acho que eu consigo concordar com o Maurício e concordar com o posicionamento dele também, que para não perder o grupo, acho que tinha que ser assim mesmo. Mesmo que o Fininho tivesse condição de jogar, que ficasse no banco, que fosse reconstruir sua trajetória para buscar a vaga de titular, né? Bruno, tu falou um pouquinho da base do São Raimundo, que é jovem, que jogou a Copa São Paulo. Quem são os pontos fortes, não somente dentro de campo, mas também para a galera que vai narrar o jogo, que tenho certeza que vai ter alguns destaques interessantes, né? Na Série D, antigamente o futebol brasileiro ele era conhecido por muitos jogadores famosos aí com apelidos. O próprio Pelé é um caso desse, né? E isso aos poucos foi se perdendo, né? Hoje a gente vê os jogadores com nomes compostos, enfim. Um exemplo clássico aqui no Amazonas, né? Teve o Zé Ribite, quando veio do Genos, na época teve que virar Carlos Alberto com Lana e depois ele voltou a ser Zé Ribite. O Júnior Lacraia, por exemplo, que virou Dione, voltou a ser Júnior Lacraia. E no São Raimundo, adversário do Princesa, a gente vê jogadores, exemplos de nomes aqui de apelidos. No caso, eles têm o zagueiro Sapo, o lateral Siri, o zagueiro Cuscuz, o volante Wellington Boi, tem tudo a ver com Parintins, Amazonas aí. E o atacante Jefferson com D-H-Y, Jefferson Sabonete, que é uma das armas aí do São Raimundo de Roraima. A questão é sabonete é apelido ou é nome? Olha, pelo que a gente viu ali é apelido mesmo. Agora o Jefferson Quem batiza de Jefferson com D-H-Y, eu não vou me surpreender se for Sabonete o segundo nome do rapaz. Mas o São Raimundo é um time aí que está na Série D, merece respeito, é um adversário que o Princesa tem pela frente. E tem como artilheiro também o Rafael Silva, que não tem, é um nome muito comum. E é o artilheiro do time, é um garoto jovem, tem 22 anos, é um dos jogadores que o Princesa precisa ter cuidado, a defesa da Princesa, que deu muita bobeira com o Atlético Acreano aqui no último jogo na Colina, precisa estar mais esperta, deu muito espaço para um time que é limitado do Atlético Acreano, né? Não tem grandes condições e isso não pode se repetir agora contra o São Raimundo, principalmente por se tratar de ser um jogo fora de casa, né? E só estendendo aqui os apelidos, né, na Série D, a gente tem, o Princesa já enfrentou o Genos lá fora de casa também, que tem o Xana, o Janilson Xana, volante, o Cavalo e o Pemasa, que não sei se é alguma propaganda, mas é um outro nome aí engraçado, peculiar, que a gente só encontra na Série D do Brasileirão. Eu ia fazer, quer dizer, eu preciso fazer essa piadinha, né, me perdoem vocês, mas a gente tem que falar que Sapo, Siri, Cuscuz, Boi não estão jogando feijão com arroz, né, então dá pra perceber por aí. Voltamos à nossa programação normal. O São Raimundo de Roraima tem apenas 3 pontos, né, nessa Série D e é inevitável tratá-lo como um dos times mais fracos do grupo, né? Não dá pra, pelas primeiras partidas, não dá pra dizer que ele tá brigando ali pela classificação. Então eu queria perguntar aqui dos meus colegas de bancada, palpite para esse jogo. Maurício, o que tu acha que dá nesse jogo? 6-0 tá ótimo, mas se for... Eu acho que 2-1... Manter a regularidade do Branco e do Somália, marcando gol todos os jogos. Aliás, todos os gols do Princesa foram marcados pelos dois, né? Pelo Branco e pelo Somália. Então, para não ficar injusto, vai ser um gol para cada. Um gol para o Branco e um gol para o Somália. E para ficar no sufoco tradicional, né? Um gol também do São Raimundo para deixar a emoção para o final. E aí, Bruno, o teu palpite qual é para esse jogo? Acho que seria interessante repetir o 2-0 que foi lá contra o Genos, né? Para evitar tomar um gol, é importante para dar moral para a defesa, dar confiança e meter 2 gols aí com os atacantes que são os principais jogadores do Princesa hoje, o Somália e o Branco. A artilharia está aí para provar isso. O Branco tem 3 gols, o Somália tem 2. O Branco é vice-artilheiro da Série D, está atrás apenas do Fabiano, ex-atacante do Nacional, do Motoclube, né? Então eu acho que 2-0 é um placar aí que vai dar confiança para o time. Eu, como sempre, eu dou uma discordada do pessoal aqui. Já falei que ia ser 4-0 em jogo que foi 2. Eu vou no 1-0 suado e sem gol de Branco nem de Somália. Vou apostar no gol do He-Man, porque eu gosto de ir onde tem menos chance de acontecer. Aposta ousada, hein? Essa aposta é ousada, hein? É um ótimo finalizador, o He-Man. Pois é. Apesar de ser defensivo. Contra o Atlético, ele quase fez um gol de fora da área ali no comecinho da partida. Deu um belíssimo chute de um sem pulo ali que quase abriu o placar. Então eu vou de 1-0, gol do He-Man de cabeça. Torcer para ele invocar os poderes de Grace. Exatamente. E com essa piadinha infame que a gente está fazendo várias hoje, a gente se despede de mais essa edição. Na segunda-feira a gente vai tratar, além do jogo do Princesa, a gente vai falar da convocação da Seleção Brasileira e também de uma matéria exclusiva que o Diário do Amazonas traz neste domingo sobre a Arena da Amazônia. Então na próxima edição a gente discute esses assuntos com vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.